Cumprimento a todos com a paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Eu quero agradecer ao pastor Gilson, ao presbítero Leonardo pela confiança. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15, o versículo de número 25. Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 25. Podemos fazer menção todos juntos? Amém, irmãos? Vamos lá, todos juntos, por favor. Então chegou ela e o adorou, dizendo-me: Senhor, socorre-me. Os irmãos podem se assentar. Um texto bem conhecido da palavra de Deus. Nós já ouvimos várias ministrações, pregações dentro desse texto, que é um texto rico, um texto profundo. E o texto fala dessa mulher cananeia. Eu não vou entrar aqui no contexto histórico, prometo ser bem sucinto, bem objetivo nas minhas palavras, mas o texto fala de uma mulher endemoniada, de uma mulher que tinha dificuldade, não era liberta, a filha também estava endemoniada, e nós entendemos que de alguma forma a mãe contribuiu para que a filha chegasse então ao estado que ela se encontrava. Mas nós louvamos a Deus por esse texto, porque nós podemos também de alguma forma aprender algumas coisas e aplicar algumas coisas para os dias em que nós estamos vivendo. Primeiro ponto que me chama a atenção é que a filha está endemoniada, a mãe também é responsável pela ação maléfica que há na vida da filha, mas a mãe, ciente da situação da filha, ela vai até Jesus clamar e pedir por uma intervenção. Graças a Deus que nessa noite nós não estamos endemoniados. Todos aqui somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Estamos libertos, livres para a glória de Deus e podemos glorificar ao Senhor porque a sua graça nos alcançou. A sua misericórdia nos alcançou e hoje estamos aqui libertos para a glória de Deus. Só que o Senhor nos chamou para influenciar e não para sermos influenciados. Mas a escolha é minha, a escolha é sua, influenciar para o bem ou para o mal. E de alguma forma, a mãe contribuiu para uma influência que foi negativa, não foi positiva. Só que nós vamos observar dentro desse texto que é tão profundo, que ela vai clamar, ela vai pedir: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Quando ela clama dessa forma, quando ela suplica, quando ela pede, nós vamos observar que Jesus não fala nada com aquela mulher. Ele não vai dirigir a ela palavra alguma, mas ela insiste no seu clamor, no seu pedido, na sua oração, porque ela estava determinada em voltar para casa com uma resposta acerca da sua filha, porque ela já não aguentava mais a situação que ela estava presenciando. Precisamos entender que quando se trata de uma ação maléfica, de uma ação diabólica, os demônios eles não vão sair na discussão, os demônios não vão sair no soco, os demônios não vão sair se nós agredirmos alguém. Nós precisamos entender que as nossas armaduras não são carnais, são espirituais. Aleluia. E muitas das vezes estamos querendo resolver algumas situações com armaduras carnais. A igreja não precisa de armadura carnal. A igreja precisa de armadura espiritual. A igreja precisa de armaduras espirituais. E nos dias em que nós estamos vivendo, você precisa entender de suma importância, é de suma importância nós entendermos que esta mulher, quando ela clama,
e Jesus não fala nada, ela poderia de alguma forma desistir, ela poderia de alguma forma ficar acomodada e aceitar a situação e não lutar para que algo diferente acontecesse. Mas ela está determinada. E nós precisamos também entrar na presença do Senhor determinados. Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E o que é entrar determinado? Não é entrar determinado sem propósito. Porque vivemos dias também que muitas das vezes estamos diante de Deus, mas não sabemos o que queremos, nem sabemos o que Deus quer para nós. Mas é de suma importância termos foco, termos uma meta, termos um objetivo, termos um propósito. Não podemos, irmãos, hoje querer uma coisa e amanhã querer outra. Você precisa saber o que você quer, e antes de saber o que você quer, você precisa perguntar a Deus se é vontade dele para a tua vida, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós aprendemos com esta mulher que ela está determinada, ela tem um foco, ela tem um objetivo, ela tem uma meta. E ela não vai pedir uma outra coisa, porque o pedido dela é um só, o propósito dela é um só. Eu quero a libertação da minha filha e eu só vou voltar para minha casa depois que o Senhor liberar uma palavra acerca dela. Enquanto o Senhor não falar nada, eu não vou sair daqui, porque eu só saio daqui com a libertação da minha filha. Ela tinha um objetivo, ela tinha uma meta, ela tinha um propósito. Quantos entraram aqui nesta noite com objetivo, com meta, com propósito? Você precisa colocar diante de Deus os teus propósitos, as tuas metas, os teus objetivos. Claro que antes de abrirmos os nossos lábios, Ele já sabe o que vamos pedir, Ele já sabe o que vamos dizer, mas é de suma importância colocarmos propósitos diante de Deus e confiarmos que Deus é Deus que realiza propósitos, que Deus é Deus que atende propósitos, desde que os nossos propósitos estejam ligados à sua vontade. E era a vontade do Senhor libertar a filha daquela mãe que clamava. Mas quando Ele não responde, Ele está testando ela para ver se verdadeiramente ela estava disposta e determinada. Aprendemos uma outra coisa aqui. O fato de eu pedir uma coisa ao Senhor e Ele não me responder não significa que não seja da vontade dEle aquilo que eu estou pedindo. Eu preciso aprender a perseverar. Porque a vitória está na perseverança. E para chegarmos até o final, precisamos continuar perseverando no Senhor. E eu aprendo uma outra coisa aqui, ela pode até ser endemoniada, como o texto nos faz entender dessa forma. Mas ela nos ensina uma coisa muito interessante. Ela clama, ela pede, Jesus não fala nada. O clamor dela é parecido como o do cego de Jericó. Aí já é um outro contexto, mas ele clama também: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa noite eu não sei qual é a multidão que está querendo te neutralizar, mas que você possa nesta noite fazer como cego, clamar e gritar cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nosso Deus é um Deus misericordioso, e Ele ainda continua escutando as nossas orações e trazendo a resposta, mas não no nosso tempo, no tempo dEle, porque Eclesiastes capítulo de número 3 diz que é um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então nesta noite, o fato de Deus não ter falado nada não significa que não seja da sua vontade. Então continue orando até que Ele fale alguma coisa, porque uma hora Ele vai te responder, Ele vai falar contigo, porque Deus não deixa o seu sem resposta. Aleluia! Oh, eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. O Senhor não deixa o seu sem resposta. Ela clama, Ele não fala nada. O texto dá seguimento e o texto nos faz entender que Ele está prosseguindo, andando. Ela poderia ficar parada
estacionada. A nossa geração de jovem, de modo geral, precisamos entender uma coisa: o fato de Deus não responder de imediato não significa que não seja da sua vontade, e não é porque Ele não respondeu que agora eu vou ficar parado e vou deixar de servi-lo, porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode dar, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Aleluia! Precisamos mudar a nossa mentalidade. Hoje, se pede algo ao Senhor, Ele não responde, já é motivo para alguns desanimarem e deixarem de caminhar. Ela clama, Ele não fala nada, Ele continua andando, mas ela não fica parada. Ela vai atrás dele e continua insistindo naquilo que ela quer. E outra coisa, ela deixa agora de pedir para adorar. Só que a adoração dela é uma adoração como se ela estivesse pedindo algo. Mas o interessante aqui dentro desse texto é que ela chega adorando: Senhor, socorre-me. E nós vamos aprender com esta mulher que quando clamamos ao Senhor e Ele não responde, eu não tenho que deixar de segui-lo, de servi-lo e de estar caminhando na sua presença, porque Ele não me respondeu acerca de uma coisa. Porque se você olhar para a tua vida e eu olhar para a minha, olha quantas coisas Ele já fez por nós. Isso já é motivo para glorificarmos o nome dEle. Eu não sei como se encontra a tua situação, não sei se você está clamando por você ou por alguém, não importa. Como está a situação? Esta mulher aqui nos chama a atenção porque ela nos ensina algo muito interessante. Diante do ocorrido ali, diante de tudo que está acontecendo, ela tem uma atitude diferente. Qual é a atitude desta mulher? Ela não fica parada, estacionada, porque ela entende, e nós também precisamos entender, que quando eu me movimento na terra, Deus se movimenta no céu para me dar vitória. E quando eu falo de se movimentar, eu não estou falando de movimento, não. Avivamento é uma coisa, movimento é outra. Mas eu estou falando de se movimentar no sentido de não ficar parado, no sentido de reagir, no sentido de não se entregar, no sentido de fazer alguma coisa, porque o nosso Redentor está vivo e por fim se levantará sobre a terra. Então é de suma importância termos atitudes que vão glorificar o nome do Senhor. E ela adora. Mas Jesus não falou nada acerca da filha ainda. Porque há uma geração que só adora quando Deus fala, quando a porta se abre, quando a cura chega, quando o milagre acontece. Mas há uma geração que tem tanta intimidade com Deus, que mesmo quando Jesus não fala se vai curar, se não vai curar, se vai libertar, se não vai libertar, continua adorando a Ele e glorificando o nome dEle. A filha está endemoniada, mas ela está adorando e está atrás dEle. Tem gente que por qualquer coisa, parei, estou desanimado, não quero mais saber de Jesus. Não vire as costas para Ele, porque na verdade quando você vira as costas para Ele, quem está perdendo é você. Ele não perde, quem perde somos nós. Mas nesta noite quem vai perder aqui é o adversário da nossa alma, porque a vitória já é nossa no nome de Jesus. Mas para isso precisamos aprender com esta mulher. A filha está endemoniada, Jesus não está falando nada acerca da filha, mas ela adora Ele assim mesmo, mesmo com a filha endemoniada, ela adora e exalta e glorifica o nome do Senhor. Qual é a tua motivação, meu irmão? Qual é a sua motivação, minha irmã? Quantos se achegam à casa de Deus com motivações erradas? Às vezes entra aqui dentro, deixa de adorar, de cultuar, de exaltar, por uma coisa que Deus não falou nada
nada ainda. Pelo amor de Deus, meu filho, minha filha, adore ao Senhor, levanta a tua mão e glorifica o nome dEle. Ele está presente aqui. Preste o teu culto ao Senhor. Ele está aqui nessa noite para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Precisamos entrar na igreja com motivações certas, não com motivações erradas. Tem gente que, se Jesus não falar, não se manifestar do jeito que Ele quer, ele deixa de adorar. A mulher adorou mesmo não tendo a resposta. Mas eu entendo aqui dentro desse contexto que é muito profundo. Por que Jesus não respondeu ela na oração? Ele poderia ter respondido a oração dela. Por que Jesus não atendeu de imediato o clamor dela? Nós vamos observar que ela clama. Mas Jesus, sendo conhecedor e sabendo que ela poderia ir mais além, e que ela poderia oferecer algo muito mais do que um clamor, Ele não responde ela até ela dar para Ele aquilo que Ele sabe que ela pode dar. E há momentos que nós entramos na presença de Deus e nós nos colocamos de forma limitada e achamos que estamos adorando a um Deus que é limitado. Mas nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E também precisamos entender que há momentos que Deus não responde, porque Ele sabe que você pode ir mais além. E você não vai, porque você fica preso em algumas coisas. Mas nesta noite, em nome de Jesus, vamos tirar a etiqueta e vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas do jeito que Ele quer. Dê o teu melhor para Jesus nesta noite. Não fique limitado, meu irmão, não fique limitado, minha irmã. Não fique aí constrangido. Você está na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Precisamos entrar na presença de Deus com ousadia. O véu já foi rasgado. Nós temos liberdade para adorar e sentir a sua presença em nossas vidas. Ele não responde no clamor. E aí ela apresenta a adoração. E Ele, como é onipotente, onisciente, onipresente, eu fico imaginando quando Deus olha para mim e para você, e Ele criou uma situação na nossa vida, e Ele veio em meio a essa situação que foi criada, eu e você adorando o nome dEle. A filha está endemoniada, mas ela está adorando. Aí Jesus olha e fala assim: eu tenho que atender ela, porque essa aí, ela não veio a mim com interesses somente pessoais. Porque até então, eu quero que você entenda o texto aqui. Essa aplicação aqui é de suma importância. Não adiantaria Deus libertar a filha e ela continuar do mesmo jeito. Aqui não é questão de ser egoísta, mas nós precisamos entender que não adianta você vir para cá e ficar pedindo: Senhor, liberta meu primo. Senhor, liberta minha mãe. Senhor, liberta meu marido. Senhor, liberta meu filho. Jesus está dizendo: primeiro você tem que ter um encontro comigo, porque se você tiver um encontro comigo, os demais também serão alcançados. A obra de Deus não é incompleta. Não adiantaria libertar a filha, porque na verdade o mal entrou pela mãe. Então primeiro Deus tinha que libertar a mãe para depois libertar a filha. E a libertação da mãe começa no meio do caminho, mas a filha liberta dentro de casa. Eu quero liberar esta palavra aqui nessa noite. À medida que você estava caminhando em direção ao Washington Luiz 369, uma obra começou a ser feita dentro de você. Aleluia! Deus começou a se manifestar na tua vida, e você vai sair daqui hoje cheio da graça de Deus, para voltar para casa e presenciar o milagre, porque tem alguém lá que não vai ser mais o mesmo, porque a mesma graça que está te alcançando aqui, está alcançando alguém lá do outro lado. Quantos acreditam? Levanta a mão e glorifica o Senhor aqui nesse lugar.
Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia! Aleluia! Jesus teve que ter uma palestra com ela no meio do caminho. Ele tinha que tratar algo com ela ali, para depois fazer algo na vida da filha, senão ia ficar incompleto. Mas ela adora mesmo não tendo a resposta. E aí quando ela adora, a adoração dela chama a atenção de Deus. E eu quero falar uma coisa muito interessante. Está dentro do mesmo contexto. Paulo e Silas estão na prisão. Apanharam o dia todo. Estavam com as costas machucadas e feridas, presbítero Leonardo. Mas perto da meia-noite, pastor Gilson, um falou para o outro assim: pastor Theo, enquanto você ora, eu louvo. Aleluia. Enquanto você ora, eu louvo. Foi perto da meia-noite. Mas eles foram açoitados com vara. Estavam sofrendo. Mesmo em meio ao sofrimento, eles não dividiram a sua adoração. E permaneceram fiéis ao Senhor, adorando a Ele. E perto da meia-noite veio um terremoto. E diz a Bíblia que os alicerces do cárcere se moveram e se abriram todas as portas. Quando um crente verdadeiro adora ao Senhor, não tem porta que fique fechada, não tem enfermidade que Deus não possa curar. Então nesta noite adore ao Senhor, porque a adoração ainda traz resposta. Adoraram, mas não tinham resposta se iriam sair da prisão ou não, se seriam livres da morte ou não, mas estavam adorando. Tem um outro texto e um outro personagem, e eu já vou encerrar. Abacuque no capítulo de número 3, no versículo de número 17, dentro do mesmo contexto da mulher. Ele vai dizer: porquanto ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová é minha força, e Ele me fará andar nas alturas. Sabe o que Abacuque está dizendo? Se a figueira florescer, eu dou glória, mas se não florescer, eu continuo dando glória do mesmo jeito. Aleluia! É adorar mesmo sem resposta, mesmo sem saber o que vai acontecer. Todos esses personagens adoraram mesmo não tendo a resposta, mesmo sem saber se haveria milagres ou não, mas adoraram a si mesmo. E o que me chama a atenção quando fala de andar nas alturas, quando Abacuque declara: o Senhor me faz andar nas alturas, a mulher clamou, Jesus não respondeu, ela poderia ficar cabisbaixa e parada, mas ela levantou a cabeça e continuou o quê? Indo atrás dele. O fato de Jesus não ter lhe respondido, isso não é motivo para você andar cabisbaixo, porque o Senhor te chamou para andar nas alturas. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus entrou na sinagoga, tem uma mulher que está lá há 18 anos, sabe como, pastor? Curvada, de cabeça baixa, mas quando ele toca nela, ela é curada para a glória de Deus. Oh meu irmão, o Senhor está te tocando aqui nesta noite. Levanta a tua cabeça, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Jesus não respondeu, mas ela levantou a cabeça e foi atrás dele. E continuou ali, posicionada,
para ver o milagre acontecer na vida da sua filha e na vida dela mesma. E eu finalizo esse texto dizendo, ela adora mesmo não tendo resposta, mas ela adora na rua. E Jesus diz para ela, a tua fé é grande. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou liberta. Adorou na rua e o milagre aconteceu aonde? Na casa. Enquanto você adora aqui, o milagre acontece lá. Quase 7:55 já da noite. E Jesus está dizendo, a tua fé é grande. Seja feito para contigo como tu desejas. E agora, quase 7:55 da noite, tem alguém da tua casa que o Senhor está visitando lá agora. Rebai, Assuri, Revácia. E enquanto Deus visita lá, tu veio aqui adorar, deixou algo pendente lá, mas quando você voltar para casa vai estar tudo resolvido para a glória do Eterno. E você só vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sabe por quê? Até agora você estava fazendo do teu jeito, da tua maneira, mas hoje o Senhor está agindo e você está deixando Ele agir. E não vai ter mais discussão, não vai ter bate-boca. O Espírito de paz está entrando no teu lar, porque Ele é o conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade e o príncipe da paz. E Ele está entrando com paz na tua casa, paz na tua família, paz no teu lar. E eu quero liberar esta palavra. O Espírito que entrou ali queria separar, destruir aquela família, mas o nosso Deus, Ele é Deus de restauração, de restituição, e Ele vai restituir a tua casa, o teu lar, a tua família, e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.